Olá, tudo bem? Namastê! Hoje, em Vida de Médium, nós vamos falar sobre os sonhos, os significados dos sonhos. Então, eu pergunto a você costuma sonhar com pessoas que já se foram, pessoas que já morreram? Se sim, comenta aqui comigo. Conta um pouquinho sobre os seus sonhos com pessoas que já morreram. E se não sonha e tem vontade de sonhar, fica aqui comigo até o final, porque nós vamos falar sobre como a gente pode se aproximar um pouquinho mais daqueles que se foram, né? E por que algumas pessoas têm facilidade de sonhar com os mortos, enquanto outros têm tanta dificuldade, às vezes têm tanta vontade, né? Eu queria tanto sonhar com aquela pessoa que já se foi e não consegue. E para você que está assistindo este canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda por aqui. Aproveite e considere se inscrever neste canal e, por favor, dê o seu like. Dessa forma você contribui muito comigo para que todos nós possamos ser muito prósperos. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre o médium e os sonhos, né? Essa noite eu tive um sonho, tá? Então, a primeira coisa que é muito importante é o médium saber diferenciar os sonhos dos encontros espirituais. Como é que você diferencia os sonhos comuns, né, que são projeções da mente que tem essa necessidade, né, de tipo assim, limpar o lixo mental, de trazer conflitos internos, né? Então são sonhos realmente, né? Mas são sonhos, tá? E tem uma parte que não é sonho, são as nossas projeções astrais, ou seja, são as nossas vivências no mundo astral, tá? E aí, para a gente diferenciar isso, nem sempre é muito fácil. Mas, por exemplo, falando aqui sobre pessoas que já morreram, normalmente, quando a gente se encontra com essas pessoas, a gente traz uma sensação, uma emoção forte, sabe? De assim, tipo, você acorda e traz... Você tem, né, esse sonho, né, esse encontro, e aí você acorda de repente lembrando alguma coisa, né? Tendo essa sensação, essa emoção forte que você traz do encontro. É muito difícil a gente lembrar de todos os detalhes, né? Porque quando a gente volta para a matéria, né, física, para o corpo, existe quase que um apagão, né, da nossa vivência no mundo astral. E isso você vai se tornando mais lúcido através de muito treino. E nem sempre é possível, tem gente que não consegue lembrar, tem um sono profundo, né? Tem os seus encontros, tem a sua vida na dimensão astral e não consegue lembrar, tá? Mas você pode sim melhorar um pouco essa questão, né? Como, Nádia? Então, um fator que ajuda é que você não coma demais antes de dormir, né? Que você faça uma oração, que você procure elevar a sua vibração, não é? E quando você tem esse tipo de encontro com uma pessoa que já se foi para outro plano, e ela quer que você lembre, ela quer enviar uma mensagem, é provável que ela te traga algum símbolo, né? Ela tente colocar algum símbolo para você, ela tente colocar alguma coisa forte, e eles fazem com que você acorde de repente, né, desse encontro. Para quê? Para que você exatamente possa se lembrar de alguma coisa. Então, quando você acorda, procure não se mexer, nem abrir os olhos, continua ali quietinho, curtindo aquele momento, tá? E procurando trazer o máximo de sensações, de visão, de mensagem daquele momento.
Então, não se mexa, porque se você se mexer, já era, tá? Você perde totalmente, né, daquele apagão do encontro no astral. E por que que os espíritos muitas vezes se utilizam dessa estratégia, né, de se encontrarem com a gente e passarem mensagens? Porque a gente que tem uma mediunidade, principalmente mais aflorada, né, e tem mais condições de trazer essa lucidez, né, a gente se torna um canal importante. Às vezes a pessoa não tá bem, né? Então, voltando agora aqui ao caso que eu tive nessa noite, é o seguinte: é uma pessoa que não consegue, já falou para mim, não consegue sonhar com a sua mãe, né? Que já se foi há tipo 30 anos, né? Mas não consegue, não lembra, não sonha e sente muita falta. E é uma pessoa que fica triste com a falta, sabe? Não se conforma, enfim. Mas tem um coração bom. E então, também lembrando que não tem nada a ver, né? A mediunidade com ser bom, ser ruim, enfim, tá? E aí, o que aconteceu é que essa pessoa não faz parte do meu dia a dia, tá? É uma pessoa bem afastada, inclusive, e não teria por que eu sonhar com essa pessoa e com a mãe dessa pessoa, né? Até poderia sonhar, acho que eu teria mais proximidade com a mãe do que com a própria pessoa. E aí é que eu faço a diferença entre um sonho e um encontro, tá? E uma mensagem, né? Então, os espíritos conseguem passar essa mensagem através dos médiuns que têm essa condição, né? E eu acordei, fiquei quietinha e me lembro bem, tá? Eu tive um pouquinho de lucidez, então eu vi essa pessoa, eu vi que estávamos onde essa pessoa morava, né? Muitos anos atrás, e eu sentia a presença da mãe, né? É engraçado, porque essa pessoa tá encarnada, eu vi o rosto tal, né? Acho que cheguei a conversar com essa pessoa. Agora, eu não lembro exatamente de ter visto o rosto da sua mãe, mas eu sentia muito forte a presença. E aí, quando eu acordei, fiquei quietinha, para tentar entender, né? O que eu tinha que fazer com isso. E aí me veio muito forte que agora nós temos o Dia das Mães, nesse domingo, mas não era do Dia das Mães. O que me vinha assim, essa pessoa faz aniversário. E a mãe dessa pessoa precisa passar essa mensagem, dizer que está próxima a essa pessoa, para essa pessoa não ficar triste, para seguir em frente, enfim, que ela está ali apoiando, continua sendo sua mãe, né? Ajudando, e que essa pessoa não pode se enfraquecer diante da vida, precisa continuar, ter forças, né? Enfim, me veio toda essa sensação. Mas eu não sei o aniversário dessa pessoa, tá? E aí, então, eu pensei, antes de passar essa mensagem, para eu ter certeza que é isso, eu vou procurar saber a data de aniversário dessa pessoa. E matei a charada. Era exatamente o aniversário dessa pessoa, tá? Amanhã é o aniversário dessa pessoa. E aí eu tive a certeza que eu precisava passar essa mensagem. E eu fiz, certo? Como a pessoa vai receber? Quais serão as consequências? Isso é um outro problema. O papel do médium é apenas fazer essa intermediação. Então eu fiz aquilo que eu tenho certeza que essa mãe queria que eu fizesse, né? E eu não podia fugir dessa minha obrigação até, né? Mas não fiz por obrigação, fiz com muito prazer, sabe? De poder intermediar. Então, veja, nem sempre a gente consegue, né? Sonhar com aqueles que já se foram, né? Tem gente que tem dificuldade, outros têm mais facilidade, né? E aí, você conseguir perceber quando você está sonhando ou quando é
um encontro no astral, é necessário que você traga muito a sensação, tá? Mas por que, né, a gente não se lembra? Por quê? Seria tão bom se a gente se lembrasse. Meu Deus, seria muito bom, tá? Então, alguns fatores. Por exemplo, eu diria que essa pessoa, no caso, eu não tenho como fazer um diagnóstico, né? Mas pode ser que seja uma pessoa que emocionalmente é muito fragilizada, né? E aí, para que a mãe se aproximasse, seria necessário uma certa base, uma certa estrutura emocional, tá? Porque para o espírito, né, quando nós estamos apenas em espírito, nós já estamos desencarnados, para a gente se aproximar, né, dos espíritos encarnados, é difícil pra caramba, tá? Exige um equilíbrio muito forte, né, de não se deixar levar pela emoção, né, porque faz mal, né? Aqui, gente, nós vivemos num planeta denso pra caramba, né? Então a vibração é densa, os pensamentos das pessoas aqui são muito densos, né? O apego à matéria, o emocional é muito forte, né? Então, esse espírito, para ele se aproximar, ele precisa que o outro também esteja afinado, mais ou menos, a ele, no sentido de ter equilíbrio, né? Para poder ver, né, a mãe e não se emocionar demais, porque senão a mãe também vai ficar muito emocionada e não é possível o encontro, a vibração fica muito bagunçada, tá? Faz mal para o espírito, inclusive, né? Porque ele vai ficar contaminado energeticamente. E é por isso que muita gente não consegue, né? E aí fala assim, eu não acredito em nada, imagina, essa pessoa nunca tentou se comunicar comigo, né? Então, entender as dificuldades. Eu quero depois fazer um vídeo sobre as dificuldades do encontro entre encarnados e desencarnados, né? Então, a gente tem que fazer o nosso esforço. Então, procurar perceber quando você tem um sonho diferente, será que foi sonho, né? Tenta trazer a sensação e vai trabalhando, médium, a questão de você anotar também, né? Então, e aí, primeiro que você não precisa procurar sonhar, tá? Veja, eu jamais sonharia com essa pessoa, não tem porquê. E veio, né? E aí, é simplesmente você treinar quando você acorda, desperta, né, do sono, você não se mexer, né? Você ficar quietinho, trazendo as sensações, trazendo aquilo que você consegue recordar, né? Muitas vezes acontece na madrugada isso, né? Então você acorda na madrugada, de repente meio que assustado com algum sonho e aí você tem condições de compreender melhor e trazer as sensações e a mensagem desse encontro, certo? E aí eu pergunto para você, você tem mediunidade, né? Se você não sabe, eu digo para você que você tem sim, todos nós temos, né? Mas só que alguns estão mais embutidos, né? A mediunidade está tipo assim embutida e outros está mais aflorada, tá? E você sonha com aqueles que já se foram? Como que é, né? Comenta aqui um pouquinho comigo. Se você já sonhou, se a sensação foi boa ou ruim. É legal a gente compartilhar tudo isso aqui na Vida de Médium. Mais uma vez, se você gostou e ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, dê seu like, faça um comentário. Com isso, você estará me ajudando muito. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Namastê.